Olá, querida amiga Diele Dias aqui para compartilhar com você mais um capítulo do livro Eu Tenho a Força, uma conversa sobre o empoderamento da mulher cristã, da autora Michele Vasconcelos. E quero dizer que estou muito feliz em compartilhar essa leitura aqui com você, uma leitura pessoal, lembrando sempre que isso não é um audiobook e tem partes maravilhosas no livro aqui que eu não vou estar compartilhando com vocês, porque é um guia de estudo, né? Um planner de estudos que tem no final do livro, que vale a pena adquirir o livro para fazer esse estudo detalhado, fixar ainda mais o conteúdo. Pode ser usado num grupo de estudos por amigas, muito interessante. Então, se você tiver o interesse de adquirir o livro, é só ir lá no Insta da Michele Vasconcelos, e fazer o pedido. Aqui, eu posso deixar também aqui abaixo o link lá do Instagram da Michele, tá bom? É uma divulgação não paga, simplesmente porque eu admiro o trabalho da Michele e acredito que esse trabalho deva chegar muito, muito, muito longe e abençoar a vida de milhares de pessoas. E aproveito para convidar você também a acompanhar o meu Instagram, @DLDiasOficial, DL com Y, @DLDiasOficial, e acompanhar os conteúdos que eu compartilho lá sobre inteligência emocional para mulheres cristãs. Então vamos para a leitura? Vamos lá. Hoje estamos no capítulo 6. Jesus e as mulheres. Você tem cheirinho de morango. Todas as manhãs, ela me esperava no portão da escola em que eu chegava para trabalhar. Me dava um beijo meio babado e uma cheirada na bochecha. Se você pensou que estou me referindo a uma aluninha da pré-escola, sinto te desapontar, mas está errada. Recordo aqui a história de uma das alunas mais marcantes que eu tive, Luana. Ela passou a ser minha aluna no colégio aos 13 anos de idade e por alguns anos convivemos diariamente. Luana nasceu com um transtorno ou anormalidade cerebral que no decorrer dos anos afetou seu físico. Era uma adolescente alegre e engraçada, porém cheia de limitações psíquicas e cognitivas que atrapalhavam seu processo de aprendizagem e seus relacionamentos. A vida para um portador de necessidades especiais ou transtornos globais do desenvolvimento é muito injusta. Ainda se discute qual o melhor ambiente para crescer e ser educado. Certamente estar na escola e conviver com adolescentes dos mais variados traz ganhos para seu desenvolvimento. No entanto, e adianto que faço essa afirmação com muita dor no coração, o ser humano não está preparado para inserir tais pessoas em seu cotidiano. Minha aluna especial era um grude em mim. Me esperava na entrada da escola para me dar um bom dia, perguntar como eu estava e me contar algumas de suas fantasias. Aguardava-me na hora do intervalo e ainda queria dividir seu lanche comigo. E na saída me fazia prometer que passaria bem sem ela as próximas semanas, as próximas horas. Luana apresentava muita dificuldade de relacionar-se com o mundo ao redor. Exigia uma atenção especial e não se sentia satisfeita em ser tratada como mais uma pelos seus colegas. Porém, quando a tratavam de forma diferenciada, ela se sentia ofendida, desamada e sofria pelo tratamento diferente. Complexo lidar com ela. Mas sua constância em me amar e expressar sua necessidade de ser amada era um encanto. Michele, fulano se declarou para mim e eu estou apaixonada por ele. Michele, eu preciso te contar. Eu beijei o ciclano no estacionamento do colégio. Devaneios de uma menina acorrentada em seus hormônios de adolescente. Expressão de uma imaginação fértil de fatos que provavelmente nunca aconteceriam. Mas Luana sabe amar. Sabe fazer as pessoas felizes. Obviamente, muitas vezes fora inconveniente, no entanto, fazia sentir-se amada. Em alguns momentos eu adentrava a escola com preocupações martelando minha cabeça, com cansaço ou tristeza, mas eu era recebida com um sorriso inocente e verdadeiro, com aquele beijo que me desarmava, uma cheirada na bochecha e a frase que jamais esquecerei. Amo seu cheiro, você tem cheirinho de morango. Era a fragrância do creme de pentear que eu usava para modelar meus cachos. Muitas vezes Luana foi um agente de Deus para mim, vindo me trazer um recado direto do trono divino. Ei, Michele, eu estou com você, na chegada, nos intervalos e na saída. Ei, minha filha, você é a coisa mais linda que eu criei. Olho para as limitações da menina especial e tento projetar seu amanhã. Que futuro terá esta garota? Será que um dia conseguirá encontrar um homem que lhe ame? Será que realizará o sonho de ser mãe? E a faculdade? O que Luana vai ser na vida? Que mulher se tornará?
Eu não tenho essas respostas, eu só tenho dúvidas, porque percebo ao meu redor um mundo desigual, que odeia os desiguais, que cruza os braços ante a desigualdade. Um mundo onde o diferente é esquisito. Observo pessoas resistentes em ver beleza na distinção. Ouço por aí que o feminismo luta contra as desigualdades entre os gêneros. E quem é o combatente das desigualdades dos humanos? Antes de sermos homens ou mulheres, somos pessoas. E a conclusão que tenho chegado nessa vida de lutas para sermos iguais é que no mundo de pecado nunca alcançaremos a plenitude da igualdade. Nessa sociedade cheia de ismos, a igualdade sempre será parcial e desigual. Curioso, não? Agora, pense que essa luta, esse discurso por igualdade é muito mais antigo do que uma pesquisa no Google possa fazer parecer. Muito antes dos movimentos e ondas surgirem, alguém já estava lutando por nós. Jesus é a figura que levanta a bandeira da igualdade, mais em atos do que em discursos proferidos num palanque. As mulheres de hoje militam e sonham com uma sociedade que as empodere, com um país de oportunidades iguais. E eu preciso dizer a você, militante, não desista de sonhar, mas não se engane com as possibilidades. Quem pode te empoderar? Um novo governante, um partido de esquerda, os conservadores, uma ministra com mente mais aberta? Leis estatais de acolhimento, um justo juiz? A chegada de Cristo a esta terra levantou questões importantes para a sociedade da época e quebrou muitos paradigmas, pois o mestre convivia num coletivo extremamente preconceituoso e segregativo, nada diferente do mundo de hoje, onde de um lado pairava as ideologias judaicas e farisaicas, de outro as filosofias dos saduceus, e entre esses grupos os povos considerados indignos, como é o caso dos samaritanos. Em alguns aspectos, os judeus tornavam a vida em sociedade um fardo. Haviam leis que restringiam suas condutas cristãs, leis do que era lícito ou não fazer no sábado, leis e mais leis. E sobre a mulher não fora diferente. Ser judia implicava em carregar um jugo que trouxe toda a fama que conhecemos sobre a mulher na Bíblia. Entenda que já vimos anteriormente povos cujas mulheres tinham um espaço, um papel, seja social, seja dentro de casa. Vimos o protagonismo das mulheres no período patriarcal, cuidado de Deus em instituir leis que protegessem a mulher de uma sociedade ignorante, o peso de opinião das mulheres do rei, o papel político das rainhas no período do cativeiro babilônico, enfim, a mulher sempre conquistando seu espaço. Sobre a lei mosaica, as mulheres tinham uma posição honrosa e seus direitos eram respeitados. Mas, a partir do quarto século a.C., o judaísmo passou a ser influenciado pela cultura grega, que encara as mulheres como inferiores. Por exemplo, o Talmud, compilado a partir do segundo século depois de Cristo, dava o seguinte aviso aos homens: não conversem muito com as mulheres, pois isso por fim os levará a perder a castidade. Com o passar dos séculos, essa desconfiança exerceu grande influência no papel das mulheres na sociedade judaica. Quando Jesus esteve na terra, esses preconceitos arraigados em tradições não lhe passavam despercebido, mas a partir do primeiro século depois de Cristo, escritores como Filo de Alexandria usaram a filosofia grega para reinterpretar o relato de Gênesis. Para ele, Eva era a culpada de pecado sexual e assim estava condenada a uma vida que a despojava completamente de sua liberdade e a sujeitava à dominação de seu companheiro. Outro exemplo que elucida a situação dessa época é do teólogo Tertuliano. Ele instruía que as mulheres deviam andar como Evas, pesarosas e arrependidas. Esses ensinos, muitas vezes atribuídos equivocadamente à Bíblia, deram origem a grande parte da discriminação contra as mulheres. Vejam algumas leis relacionadas às mulheres dessa época. As mulheres na visão judaica. A família, sistema patriarcal. Mulher é propriedade do marido, propriedade do pai, propriedade do cunhado solteiro. Não era contada no censo, se estéril era renegada e substituída pela escrava. Devia conviver e aceitar a poligamia. Em caso de traição, poderia ser apedrejada ou estrangulada. A mulher judaica não tinha direito ao culto religioso no templo. O homem tinha vários motivos para se separar. Se ela não dançasse bem, se queimasse a comida, etc. Mas a mulher não possuía esse mesmo direito. Mulher trabalhava duramente no campo e em casa.
Sempre é importante lembrar que todo trato e leis referentes a mulheres judaicas não representavam nem passavam pela aprovação de Deus, mas infelizmente ganhou fama, e às vistas de que esse é o pensamento cristão, o que é uma inverdade. A grande prova disso é como Jesus fez questão de lidar com esse assunto. Em suas atitudes, procurava deixar claro sua luta por igualdade. Judeus, saduceus, samaritanos, viúvas, prostitutas, crianças, idosos, todos sob a lei do amor. O Messias nunca promoveu os direitos das mulheres, mas sua conduta com elas, vista em contraste com o contexto das ideias e costumes da época, era revolucionária. Os leitores modernos perdem o impacto da silenciosa desconsideração de Cristo aos preconceitos do primeiro século, ao tratar as mulheres da Palestina como pessoas de valor. Confirmando esse conceito, relembremos 3 episódios de um Cristo que não poupou esforços para devolver a dignidade às mulheres. Episódio 1. Uma multidão o comprimia. Ouvir o mestre e seus ensinos era um privilégio para alguns, curiosidade para outros. As notícias sobre a volta de Jesus da região de Decápolis se espalharam entre judeus que moravam no litoral noroeste do Mar da Galileia. É provável que muitos tenham ouvido que Jesus acalmou o vento e as águas durante uma tempestade, e alguns também deviam saber que ele expulsou demônios de 2 homens. Por isso, uma grande multidão se ajuntou à beira do mar, na região de Cafarnaum, para receber Jesus. Quando ele desembarcou, as pessoas estavam ansiosas e na expectativa. Dentre os ansiosos está Jairo, presidente da sinagoga, que se curvou aos pés de Jesus e implorou enfaticamente: minha filha está gravemente doente, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, para que possa ficar boa e viver. A filha de Jairo era uma menina com apenas 12 anos de idade, provavelmente muito amada pelo seu pai. Logo Jesus se compadece do aflito homem e imediatamente se dirige à casa de Jairo. Porém, no caminho, Jesus se depara com outra situação comovente. Muitas pessoas que acompanham Jesus estão empolgadas na expectativa de vê-lo realizar outro milagre. Mas uma mulher na multidão carrega o peso de um grave problema de saúde. Essa mulher judia tinha um fluxo de sangue há 12 anos e, procurando a ajuda de um médico após outro, depositando suas expectativas na medicina, usou todo o seu dinheiro nos tratamentos recomendados, mas não obtendo nenhum resultado. Na verdade, segundo o relato de Marcos, o problema se agravara. Ressalto ser compreensível que, além de deixá-la fraca, sua doença era constrangedora e humilhante. Geralmente, mulheres que apresentam hemorragias não se sentem à vontade para comentar sua enfermidade. Não se fala em público sobre esse problema. E, de acordo com a lei mosaica, um fluxo de sangue torna a mulher cerimonialmente impura. Se alguém tocar nela ou em suas roupas manchadas de sangue, precisará se lavar e ficar impuro até o anoitecer. A mulher anônima ouviu falar de Jesus, encheu seu coração de esperança e decidiu procurá-lo. Ela caminhava entre a multidão procurando não chamar atenção por causa da sua impureza, e diz a si mesma: se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. Nesse instante, o universo para, algo miraculoso acontece. Sempre imagino essa cena em câmera lenta. Gosto de fechar os olhos e imaginar os detalhes que ocorrem neste momento. Jesus está caminhando em direção à casa de Jairo. Uma multidão o acompanha e todos agitados se comprimem. O mestre precisa salvar uma criança da morte, mas uma mulher necessita de cura. Com a fé menor que um grão de mostarda, ela consegue tocar na pontinha do seu manto e simplesmente sente que seu fluxo parou. Seu coração acelera de emoção, mas ela não pensa em se expor. A multidão nem dá espaço para isso. Talvez em seu coração acalentasse o desejo de sair gritando que agora era uma mulher livre, que aquele instante voltara a ser a judia aceita pela sociedade, que deixara a solidão, a vergonha, a desigualdade de lado, mas preferiu calar-se. Porém, o Filho de Deus pergunta: quem me tocou? Jesus decide pausar sua missão para saber quem tinha tamanha fé. Como será que a mulher se sente ao ouvir a pergunta de Cristo? Pedro diz a Jesus: como que o repreendendo? As multidões rodeiam e o apertam, Senhor. Então, por que Jesus pergunta quem o tocou? Ele explica: alguém me tocou, pois eu sei que saiu poder de mim. Ao perceber que foi descoberta, a mulher se curva diante de Jesus, tremendo de medo. Ela conta a verdade sobre sua doença na frente de todos e diz que foi curada. Jesus bondosamente a consola. Filha, a sua fé fez você ficar boa. Vá em paz e fique curada da sua doença aflitiva.
Eis uma parte da história de Jesus da qual nós podemos ter certeza de suas reais intenções ao tornar-se homem no mundo de pecado. Primeiro, vemos que o Mestre permite que dele saia o poder. É fantástico que o Cristo realiza o milagre sem praticar ação. A ação parte totalmente daquela que necessita da cura. Segundo Jesus, se preocupa em mudar o foco de seus afazeres milagrosos para olhar no olho da mulher, para lhe ofertar palavras de apreciação. Palavras que certamente a ex-enferma nunca esquecera. Imagino a aflição de Jairo. Jesus, não para não, Senhor, não temos tempo. Pedro talvez quase pegando o Messias pela mão para apertar o passo e atender o pedido de um pai em agonia e uma filha semi-morta. Várias razões podem ser sugeridas para Jesus não deixar a mulher sair quietamente, sem ninguém notar. 1. O mestre queria que a fé desta mulher fosse um modelo que outros pudessem imitar. 2. Ele desejava que ela levasse consigo a alegria de saber que fora pessoalmente notada e reconhecida por Jesus. 3. Ele queria apagar da mente da mulher a ideia supersticiosa de que a cura fora resultado de um simples toque. 4. Para o próprio benefício dela, ele desejava que reconhecesse a bênção recebida. Ser curada da doença física sem ser curada da doença do pecado seria apenas um benefício temporário. Mas de alguma maneira o Senhor quer dizer não só à mulher, mas a toda a sociedade que o acompanha e a nós hoje: você, mulher, judia, impura, doente, é importante para mim. Eu paro o universo para te ver feliz. Uma mulher há 12 anos vivendo à margem da sociedade, 12 anos sem cultuar seu Deus na igreja, anos sem relacionamento com seu homem, anos de cabeça baixa, pela vergonha, pela lamúria. Porém, quando Jesus chega, muda tudo. Os rios de sangue secam, o sorriso fica fácil, a vida fica leve. Esse é o Cristo real das Escrituras, o homem que quebra os paradigmas sociais. Paradigma é definido no dicionário como um conceito das ciências e da epistemologia que define um exemplo típico ou modelo de algo. É a representação de um padrão a ser seguido. Porém, o Messias não se fixa num padrão a ser seguido, ele foca nas pessoas, suas distinções e suas necessidades. Isso não significa que não era respeitoso com os costumes, tradições e ritos dos povos, mas que colocava o ser humano e suas necessidades acima das leis, pois o que regia suas relações era a lei do amor. Outros mais paradigmas ainda foram quebrados, objetivando mostrar o valor das pessoas em detrimento aos ditames e costumes. É o que esclarece o Evangelho de Lucas no capítulo 13. Episódio 2. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, neles para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aqui temos mais uma mulher para entrar para a galeria das mulheres anônimas do tempo de Jesus. Quase nada sabemos sobre ela, além de que estava enferma há 18 anos. Porém, muito podemos inferir. Era uma mulher passiva, podemos concluir pelo fato de não ter procurado Jesus. Estava sofrendo com a enfermidade e estava imóvel. Esta mulher carregava em seus ombros o peso da marginalização. Era uma excluída. Não podia se endireitar, não podia olhar para as pessoas cara a cara e mostrar-se como verdadeiramente era. Viver encurvada, olhando para baixo, tentando erguer-se na vida, tentando endireitar-se. De repente, o mestre traz libertação. Liberdade para permanecer livre. Liberdade que dura. Em contrapartida, percebe-se a indignação de homens, doutores da lei, sacerdotes, oficiantes na sinagoga, que não conseguem aceitar tal ato vindo de Jesus. Como pode aquele que se diz o Messias estar violando a guarda do sábado? E o Senhor deixa claro mais uma vez o valor inestimável de uma mulher.
18 anos de sofrimento que se diluíram em 18 segundos de bondade, amor e exercício do bem. É lícito fazer o bem no sábado, libertar uma alma, curar feridas, restabelecer a vida. Um grande paradigma fora jogado por terra. Uma sociedade legalista, dia após dia, foi oportunizada enxergar a lei em ação, a lei do amor. Talvez você que está lendo essas linhas exatamente agora se encontre encurvada na vida, só olhando para baixo, sem conseguir se erguer, sem conseguir olhar para cima. Mas, filha de Deus, eu preciso te lembrar, quem pode te conceder poder para mudar a curvatura da sua vida? Talvez o fardo esteja tão pesado que ao invés de largá-lo, você optou em ir se curvando para equilibrar tudo. Mas Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus quer amenizar teus fardos, endireitar tua vida, permita-se. Esse é o Cristo que um dia me alcançou, o Filho de Deus, que, tomado de amor imensurável, usa de abordagens inteligentes, intencionais e métodos variados para chegar ao coração daqueles que um dia o mundo quis machucar. Vamos acompanhar isso em mais um trecho de sua história? Episódio 3. Um encontro marcante. Dê-me de beber foram as primeiras palavras proferidas por Jesus, que, cansado, parou junto a um poço em Samaria, enquanto seus discípulos foram à cidade comprar comida. A rota direta para a Galiléia, destinos da comitiva, atravessava Samaria. Contudo, por causa da animosidade entre judeus e samaritanos, os peregrinos galileus que viajavam para Jerusalém preferiam dar a volta e passar pelo Vale do Jordão, o que deixava o percurso mais longo. Mas Jesus faz justamente o contrário. A mulher que ouvira aquele pedido esboçou surpresa, pois ela conhecia os costumes. Jesus era um judeu, ela uma samaritana, e a maioria dos judeus não gostavam dos samaritanos, agravando ainda a situação pelo fato de se tratar de uma mulher, que jamais poderia falar com um homem estranho em público. Ele discursa através de seus atos o quanto todos são importantes para ele. Por isso ele disse, se soubesse quem lhe pediu água para beber, você lhe teria pedido água que dá vida e ele lhe teria dado. Senhor, disse a mulher, o poço é profundo e o Senhor não tem nem mesmo um balde. De onde tiraria a água que dá vida? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Esse diálogo é muito mais profundo do que parece. Jesus oferece a água que ele pode dar, a água que nos sacia, que refrigera, que faz bem ao corpo e à alma. A água é um elemento natural, fundamental para o corpo, pois 75% do cérebro é composto de água e 83% do sangue, e 22% dos ossos têm água. Em toda parte do organismo encontramos água. Desde um fio de cabelo, um dente ou unha, do seu menor dedo tem esse composto. Ela hidrata os tecidos, regula a temperatura interna do corpo, oxigena o cérebro, ajuda a absorver os nutrientes dos alimentos, beneficia o sistema imunológico e mais uma série de benesses. A água é uma substância química curativa. Já ouviu falar das fontes naturais de São Lourenço em Minas Gerais? O Parque das Águas de São Lourenço é um lugar visitado por pessoas do mundo todo que estão em busca de cura de algumas doenças. Existem nesse paraíso na Terra 7 fontes minerais de água. Água naturalmente gasosa indicada para problemas renais e digestivos. Água ferruginosa, ideal para o tratamento de anemia e indicada para quem está sofrendo de cansaço e fadiga. Água rica em fluoreto, indicada para problemas gástricos e renais, mas na França, o outro único lugar no mundo onde essa fonte é encontrada, ela foi desenvolvida para atuar em tratamentos estéticos. Água com lítio, tratamento de depressão e estresse, além de tratar alergias. Água mineral sulfurosa, que ajuda no tratamento da diabetes e problemas no intestino. Boa também para tratamentos dermatológicos. Outra característica incrível é que os gases liberados por essa fonte ajudam muito nos problemas de tratamento respiratórios e sinusite. Água alcalina para mais disposição e jovialidade. Água sulfurosa, essa fonte é excelente para o tratamento da diabetes e alergias na pele, bem como sinusite e outros problemas respiratórios. Essas são as 7 fontes naturais de água, vindas diretamente da terra enriquecida para o homem. Quando refletimos que um ser
que um ser humano não pode viver sem água e que a água é poderosa para curar, entendemos que Jesus oferece um elemento perene, sabendo que a mulher compreendia bem os ganhos de experimentá-la. Ainda mais em se tratar de uma época em que ter acesso a esse elixir dos deuses exigia caminhada e esforço. Seu valor seguramente era inestimável. Eles conversavam mais e a samaritana descobre quem é aquele homem. Eles conversam mais e a samaritana descobre quem é aquele homem que não a trata com preconceito. Olho no olho, perguntas profundas a fizeram perceber que só o Mestre, o Messias, poderia conhecer tão bem sua vida. Ela crê e resolve não ficar calada, volta para sua comunidade, testemunhando a todo o aflito e desamparado de seu povo. Resultado: Jesus passa 2 dias comendo e pregando para os excluídos da sociedade. Assim a Bíblia relata dizendo: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4, 41 e 42. Quem pode calar uma mulher que experimentou a abundância da água concedida pelo Mestre dos Mestres? Note os passos desses acontecimentos. Personagens: uma mulher rodeada de tristeza, desencontros da vida e preconceito. Um homem empático às necessidades alheias. O lugar: a sociedade que oprime, segrega e julga. Uma ação: uma conversa à beira do poço. E nessa conversa houve um processo de 4 estágios pelo qual a mulher foi ganha. 1. O despertamento de um desejo por algo melhor. 2. O despertamento de uma convicção da própria necessidade. 3. O chamado a uma decisão para conhecer Cristo como o Messias. 4. O estímulo para uma ação adequada à decisão. O testemunho para que outros também recebam a fonte. Consequência: outros experimentaram da água. E seres humanos excluídos, ditos como os piores, têm a oportunidade de entregarem-se a Cristo. Eis o processo que precisa obrigatoriamente começar pelo beber da água. Só quando ela transbordar em você, poderá respingar na vida de outros. Então, primeiro beba água. As marcas de Cristo na vida de todos que passaram são tão profundas que chegam a nós hoje. Mulheres que, como aquelas de tanto tempo atrás, carecemos da água abundante a jorrar. Essa é a única esperança para a Luana, por exemplo, que tão limitada e carente ainda sorri e pode ser feliz. Irônico que o mundo a chama de portadora de necessidades especiais, tentando definir sua diferença. Mal sabe o mundo que ela realmente necessita de algo especial que apenas Cristo pode conceder. E nisso Luana é igualzinha a mim e a você. Carecemos do libertador. Precisamos todas da água que sacia e cura. Em Cristo as desigualdades desaparecem. Nele somos filhas, somos irmãs, somos todas portadoras da maior necessidade do mundo, a água que jorra até a eternidade. Mas Jesus não está mais entre nós e isso pode dificultar o acesso a Ele. Para abrandar esse sentimento que pode estar sendo alimentado na mente de mulheres como você, a gente continua nossa conversa lembrando que o Mestre usou de uma estratégia infalível para continuar sendo uma fonte até a eternidade. Vire a página e desvende o lindo plano divino para alcançar você. Lembrando que Luana é um nome fictício, pois optei em preservar a identidade de Luana. Fatos que não posso esquecer. Os judeus tornaram a vida em sociedade um fardo. Haviam leis que restringiam as condutas cristãs e limitavam a vida das mulheres. Jesus quebrou os paradigmas sociais, relacionando-se com a mulher de maneira amorosa e única. A fé é um fator fundamental para o agir de Deus em nós. Não importa quanto tempo você está encurvada na vida, Jesus quer endireitar você. A água que Cristo nos oferece nos sacia para nunca mais sentirmos a secura desse mundo. Em Cristo não há diferenças, somos todos iguais.